Muito bom dia! Começando mais uma terça-feira aqui juntinho a você. Hoje uma terça-feira bem chuvosa, por isso a gente entra agora, só agora no ar, tá? Porque assim, aqui em Itabuna, uma chuva daquele jeito que a gente já esperava, na verdade, para essa semana. Desde o final de semana já começou ali, né, umas nuvens carregadas vindo em direção aqui para a nossa cidade. Ilhéus também muita ventania no final de semana, ontem também formando, à noite também muita chuva. E por isso a gente vai começar com a previsão do tempo e logo em seguida a gente dá início aqui às nossas notícias do dia, combinado? Bom, primeiro eu quero lhe agradecer por sua audiência, o seu carinho todos os dias. Te dizer o seguinte, você que nos assiste aqui através do canal do YouTube, não esquece de se inscrever, ativar as notificações e, além de tudo, compartilhar também com a sua família. Manda lá no grupo da família, no grupo dos amigos, compartilha para todo mundo, ó, ficar ligado, antenado aqui na TVI. Bom, a gente vai começar aqui agora com a previsão do tempo, saber como fica Itabuna e as demais cidades da região, já que nessa terça-feira o tempo amanheceu aí, ó, bem friozinho, com muita chuva e, claro, ventania aí nas praias, ou seja, Ilhéus, Itacaré, Serra Grande, tem muita ventania também por lá. Nesse momento, Itabuna marca 27 graus, com máxima de 28, condições aí de chuva para todo o dia aqui em Itabuna, tá? Mas à tarde, finalzinho do dia, pode acontecer sim do sol dar uma aparecida timidamente, mas aquela leve aparecida, mas assim, chuva, volta a chuva novamente. Itabuna segue aí com essa previsão até quinta-feira. Até quinta pode sim ter chuva aqui em Itabuna durante todo esse início de semana. Já no final de semana é esperado ali mais um solzinho na sexta-feira. Ilhéus marca 26 graus nesse momento, com máxima de 27. Também chuva em Ilhéus hoje durante todo o dia. A gente espera também ali chuva por Itacaré, que fica ao lado. Então as nuvens carregadas podem também tanto ir para lá quanto voltar para Ilhéus, vir aqui para Itabuna. Então ali entre Ilhéus, Uruçuca, Itacaré, Serra Grande, chuva, tá? Chuva. Na verdade, quando uma cidade dessa chove, aí normalmente, né, os ventos carregam ali essas nuvens carregadas e aí as outras cidades ali circunvizinhas próximas, como é o caso ali de Uruçuca, Serra Grande e Itacaré, a gente sabe que acaba o tempo ficando de uma forma só entre as três cidades. Assim como Ilhéus. Ilhéus começa a chover, Itabuna ou no mesmo dia, depois de 1, 2, 3 horas, também começa a chuva ou no dia seguinte. Às vezes acontece até de não chover no dia seguinte, mas é esperado, sim, quando tá aquela ventania também, Itabuna mudar o tempo. Bom, você que nos assiste também de Itajuípe, 27 graus nesse momento, máxima de 28. Vitória da Conquista marca 25 graus, com máxima de 28 também. Nublado, Vitória da Conquista hoje. Canavieiras, a terra aí do caranguejo, do gaiamum. Olha, Canavieiras que é muito bonito, belas praias também por lá, 26 graus nesse momento, com máxima aí então de 27. Canavieiras, gente, é uma coisa linda, né? Eu particularmente sou apaixonada por essa cidade, eu acho assim, lindo, linda, muito tranquila, aquela cidadezinha pequena, sabe? Que passa aquela paz pra gente. Então, Canavieiras é esse lugar, tem meu coração. Gosto muito, a terra do gaiamum. Canavieiras que tem ali também ilhas belíssimas para fazer ali um turismozinho, alguns passeios. Olha, um bom destino aí para você anotar na sua lista para conhecer no final de semana ou também no final do ano, né? Porque o ano já está acabando, outubro. Outubro mal começou, hoje já é dia 7 de outubro. E claro, você aí que nos acompanha vai poder também fazer aí já o seu roteiro de viagens. Por quê? Porque no mês de dezembro a gente vai trazer aqui para você, então, alguns destinos mais procurados do sul da Bahia. Então, vai dar para você já, ó, começar ali a se ligar onde vai levar a criançada para passar as férias e você também, né? Bom, mas a gente agora vai iniciar as nossas notícias com uma da que mais abalou aí esse final de semana. A gente passou com nenhuma notícia tão trágica. Quando chega na segunda-feira, 11 horas da manhã, inicia uma live no perfil de uma mulher. Ela, um bebê e um homem armado. Esse homem, que é conhecido como Nego,
ele estava dentro da residência dela após ele ter atirado em um policial militar e corrido então para dentro da residência dessa mulher. Essa residência, ela então começa ali a ser cenário de uma troca de tiro entre esse homem com a polícia. Ele fala através da live que não adianta eles atirarem nele, porque ele, tanto quanto a refém, iriam morrer. Olha, se vocês atirarem, eu e a moça, ele ainda fala assim, a gente vai morrer e o bebê também. Então, se vocês estão atirando, a gente não vai revidar daqui. Agora eu quero que vocês entrem. Ele a todo momento fala muito isso. Que quer que os policiais entrem na casa, mas ele não aceita de forma alguma por 2 horas negociação. Ele pede então ali, olha, para que, pode colocar, Cássio, as imagens. Ele pede então, olha essa imagem do homem, assim que ele foi então conduzido para a delegacia. Olha só, a imprensa também estava presente, ajudando ali, foi o que ele mais pediu, para que a imprensa estivesse ali. Ele queria um carro, porque ele não iria se entregar. E era um sufoco, um desespero muito grande entre a mãe e a criança. A criancinha chorava muito vendo toda aquela cena. Eu acredito que se trata de um bebê de no máximo 1 ano e meio de idade. Olha aí, essa foi a arma utilizada então. Essa imagem, então, do suspeito, conhecido pelo nome Nego. Ele, então, invadiu essa casa. Essa daí é a pistola. Essa daí foi a pistola usada pelo sequestrador, que tem alto poder lesivo. Essa foi a informação da polícia militar que estava presente nas negociações, na Morada do Porto, que é onde ele estava com a refém, no Banco da Vitória, ali, gente, bem próximo ao Hospital Costa do Cacau, aquele condomínio ali popular. Essa imagem aí a gente consegue ver que pode voltar na imagem que a pistola que ele estava com a refém, Cássio. Bom, nessa pistola a gente consegue ver 14 cartuchos intactos. Não, a outra imagem, pode voltar na outra. A que ele estava segurando, a arma que ele segurou com a refém, que está na mesa da polícia. Pode colocar, Cássio, essa daí mesmo. Olha ali, 14 cartuchos intactos. Pelo menos 4 foram deflagrados durante o momento ali de fúria, então, que ele apresentava em live. O que chama também a atenção nisso tudo é que ele estava também fazendo uso da tornozeleira eletrônica, que foi beneficiado, então, por meio da liberdade condicional do processo. Ele foi apresentado, então, no plantão policial, está custodiado na carceragem da 7ª Corpim e ele passará por uma audiência de custódia nessas 24 horas por um dos juízes das varas criminais da comarca de Ilhéus. Ou seja, poderá estar acontecendo também essa audiência de custódia dele hoje, agora à tarde ou amanhã pela manhã. Então é o seguinte, ele chega aí até a delegacia, até o plantão policial, conduzido pelos policiais militares. Olha só a imagem aí. Ele é conhecido, então, pelo vulgo Nego, é como ele se apresenta, é como ele é conhecido na comunidade. Mas o nome dele é Herbert Pereira da Silva. E agora ele segue custodiado aí na 7ª Corpim. Essa daí é a imagem da pistola com os 14 cartuchos intactos e mais 4 deflagrados. Ou seja, ele tinha ali 18 cartuchos. É triste demais a violência que está assolando na Bahia. Agora há pouco a gente se falava da morte daquelas 3 mulheres e houve ali relatos até mesmo de autoridades políticas, de governador e etc. Pessoas falando então que a Bahia não está passando por nenhum problema na segurança pública. E agora eu pergunto, uma live com mais de 5.000 pessoas assistindo, uma mãe de família e uma criança de 1 ano de idade sendo reféns de um sequestrador
que já havia sido preso, estava custodiado, então, através ali da tornozeleira eletrônica, sendo monitorado. Ele atira em um policial, foge para dentro dessa casa. É muito triste. A gente se pergunta até quando tudo isso dentro da nossa própria casa, nem mesmo na nossa própria casa, a gente tem segurança. Olha o que aconteceu com essa família. A mulher chorava, ela chorava muito. Era um desespero, uma agonia. E assim, todo mundo podia acompanhar. Todo mundo conseguiu acompanhar. Por que as pessoas acompanhavam? Porque ele abriu a live através do perfil da vítima. Ele entrou ali, então, nesse perfil, falava coisas horríveis. E assim, gente, aqui entre nós, como ser humano, você vê uma cena dessa de uma mãe, uma criança chorando, clamando pela vida. Ela repetia diversas vezes: moço, não faz nada com a gente, por favor, por favor. E ela chorava, chorava. A criança, coitada, que nem sabia, não entendia o que estava acontecendo, mas assim, demonstrava na fisionomia o medo, a incerteza, porque a criança via a mãe chorando, o desespero daquela mãe, e a criança sente, por mais inocente, puro que aquele bebê seja, ele sente as emoções da mãe, ele consegue perceber aquele conflito, aquela sensação de medo. A imagem é muito triste também. A gente tem, inclusive, também, Cássio, coloca pra gente a imagem aí da live. Olha só, a live, ela ficou aí ligada no Instagram, logo ali por 20 minutos, e depois ele voltou novamente a fazer essa live. Ele pediu um carregador também na live. Acredito que pelo fato do celular dele estar descarregando. Então, olha só. Essa daí é a residência onde ele está com as vítimas, nessa janela. Na parte de baixo estão ali guarnições da polícia militar, tentando fazer as negociações. Ele pede esse carregador e ele fala para que uma mulher suba, que ele não vai confiar em nenhum dos policiais. Gente, é muito triste. Olha aí, uma criança de 1 ano. Olha o bebê no colo da mãe, ele fumando, ele nervoso, e essa arma pra cima, o dedo ali. Gente, é um pânico que não só a família dessa mulher. Agora imagina a população toda assistindo uma cena como essa e se perguntando: a gente tem segurança dentro de nossas casas? E a resposta é simples, tá aí, ó. Não, não tem. Uma porta é fácil de ser arrombada. Uma arma hoje está na mão de qualquer um. Agora, o cidadão de bem que se protege com uma arma dentro de casa, se ele até reagir, meu Deus do céu, a coisa fica séria, a coisa fica feia. Agora, um elemento como esse invade a residência de uma família, faz do que fez, barbarizou. Olha só a cara dele. Nesse momento aí, ó, gente, que ele tá com o celular na mão, mostrando ali bem o rosto, a gente vê a arma. Ele tava mexendo no aparelho porque tinha uma ligação também. Alguém estava ligando pro contato dessa moça, dessa mãe de família. Depois ali, então, de longas horas de negociação entre o homem e a polícia, depois que toda a mídia estava presente, a imprensa estava ali, ele então resolve se entregar. Ele resolveu se entregar e essa família vai ter esse trauma durante toda a vida. O mais triste de tudo isso é a gente ver que cenas como essas continuarão a acontecer. Por que elas continuarão a acontecer? Porque, infelizmente, quem se torna vítima de tudo isso somos nós. Todos os dias. É muita crueldade com a família. Olha só o momento que ele é conduzido aí até a 7ª Corpim de Ilhéus. É muita crueldade com essa mãe, com essa criança. Imagina. A gente tem uma outra imagem também, a gente não vai colocar, porque foi no momento ali da saída dele, em que a mãe dessa moça, ela tá com a camisa rosa,
ela tenta olhar ali o que estava acontecendo e ela desmaia, ela cai no chão, com o rosto no chão. Gente, é muita crueldade com uma família só. O medo, a incerteza. A gente viu também, ainda esse ano, um caso em Vitória da Conquista, em que um homem armado entra em uma loja de aparelhos eletrônicos, faz 3 mulheres de reféns e ele atira em uma delas, ela começa a perder muito sangue. É uma cena muito cruel, uma cena triste, devastadora. E a gente pôde acompanhar, inclusive na época eu também recebi ali o link do Instagram que estava compartilhando e era uma aflição, aquelas mulheres, elas sangravam tanto. Logo depois ele atira de novo e aí uma outra é atingida, ou seja, acabou que as 3 mulheres foram atingidas. Uma delas ficou muito ferida, gravemente ferida. Ficou mais de 15 dias internada no hospital, ficou ali uma semana na UTI, em estado grave, lutando pela vida. Aí uma pessoa, né? Porque a gente não pode nem chamar de outra coisa, infelizmente, né? Porque o sistema cuida, protege bandido. Pode fazer nada, né? Pode nem falar, porque uma cena como essa aí, quanto cidadão dá uma indignação, fala a verdade. A cena de Vitória da Conquista, 3 mulheres baleadas, perdendo sangue, feridas e gritando pela vida, pedindo para que ele deixasse elas saírem de lá. E ninguém pode fazer nada. Não existe. Não existe isso. A gente tem que mudar essa realidade. A segurança pública na Bahia chegou a um estado de calamidade total. Ou a gente muda isso, ou infelizmente cenas como essas serão comuns. Vai continuar acontecendo, vai se normalizar e a gente não pode normalizar algo como isso. Não dá para aceitar. Infelizmente, é muito triste tudo isso que está acontecendo e agora a gente cobra uma resposta das autoridades. A gente precisa entender. Valderico, prefeito de Ilhéus, Vanessa, vice-prefeita, nos deem respostas sobre a polícia de Ilhéus, sobre a segurança de Ilhéus, sobre a vida dos moradores e turistas de Ilhéus. A mesma coisa serve para o nosso governador, Jerônimo Rodrigues. O que está acontecendo com a Bahia? O que está acontecendo? Quantas famílias precisaram passar por cenas como essas e muitas outras para que a coisa mude? A coisa, essa crueldade, essa bandidagem, essa violência, é muito triste o que a gente está passando. A gente se torna refém dentro de nossa própria casa, tem medo de sair na rua, de ser assaltado, sequestrado, morto. Há 15 dias atrás, o menino foi sequestrado na porta de casa. E aí? Há uma semana atrás, a gente viu também um relato de uma família. Estava acontecendo um tiroteio, invadiram a casa, aconteceu do que aconteceu. E aí? Fica por isso mesmo, né? Porque os grandes, os poderosos, as autoridades estão lá na casinha deles, cercado de segurança, de câmera. O eleitor fica aí, a Deus dará. O eleitor só tem importância no mês de outubro. Só tem relevância na urna. Só tem relevância no mês de campanha. Aí é quando ele sai da bela casa dele luxuosa, cheio de segurança, e vai nas comunidades, ali onde ele ouve, ali onde ele percebe, é onde ele vê aquele cenário de crueldade, aquelas casas, aquelas ruas, sem nenhuma dignidade de vida, sem saneamento básico, famílias sem alimento na mesa, crianças sem alimento na escola, creches,
fechadas, escolas interditadas, em greve. E aí, é só no mês de outubro? É só no mês de campanha que o eleitor vale alguma coisa? Que aí sim ele tem que prometer, ele tem que fazer, tem que acontecer, tem que dar dinheiro, tem que dar cesta básica. É tanta coisa, tanta conversa bonita. Passou outubro? Já sabe, hein? Final do ano você nem encontra, você nem sabe onde é que tá. Então, ó, fica essa dica também para você de casa, observar em quem você votou, cobrar e dar a resposta. Eleição vai chegar. 2026, ó, batendo nas portas. Então, é hora da gente abrir os nossos olhos, nos atentarmos e fazermos boas escolhas. Não deu certo? Próximo. Não deu certo com o outro? Próximo. Vai mudando. O que não adianta é você dar a mesma chance para as mesmas pessoas de sempre, que não fizeram nada. Então não adianta agora a gente chorar pelo leite derramado, e sim tentar fazer a mudança. Mas hoje também é dia de bem viver Priscila Cel. Dicas de saúde, qualidade de vida, bem-estar e bem viver. Por isso, pode rodar a vinheta, porque vem aí aquelas dicas de qualidade de vida que faltavam na sua terça-feira. Mas hoje você encontra aqui na telinha da TVI. Roda a vinheta. Olá, bom dia! Já está no ar o Bem Viver, o nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje aqui no Bem Viver nós vamos falar sobre drenagem linfática. A drenagem linfática é uma técnica de massagem que ela tem a finalidade de ativar o sistema linfático e elimina o excesso de líquido no corpo. Mas além dessa finalidade estética, de afinar o corpo porque reduz medidas ao eliminar o líquido, também tem benefícios sistêmicos, que nós vamos abordar aqui alguns deles, que é principalmente a ativação da circulação sanguínea e a melhora do funcionamento do intestino. Aqui a nossa convidada que está no estúdio hoje, ela é fisioterapeuta, é criadora de um método inovador de drenagem linfática, e ela vai detalhar mais a fundo aqui quais são as indicações e os benefícios desse método inovador. Seja bem-vinda, Larissa Lopes, bom dia. Bom dia, Pri. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite e falar desse mundo que eu sou apaixonada, né? É o sistema linfático e de uma forma bem integrativa. Joia, a gente vai falar aqui bastante sobre o método inovador de Larissa e a gente vai primeiro conhecer Larissa, né, Lari? Eu quero que você fale um pouquinho sobre sua formação, área de atuação e o seu método também, você já pode ir apresentando para as pessoas saberem que método inovador é esse. Ah, maravilha. Eu me chamo Larissa Lopes, sou fisioterapeuta dermatofuncional, fisioterapeuta oncológica, terapeuta integrativa e especialista em sistema linfático. Sou apaixonada por esse mundo da estética, né? E poder proporcionar melhor qualidade de vida e autoestima para as pacientes. Também sou criadora do MLL, que é um método de redução de medidas, mas é um método integrativo, um método manual, uma terapia manual integrativa, onde a gente consegue trabalhar todo o sistema do corpo da paciente. MLL, quer dizer, então, é o método Larissa Lopes, é isso? Isso, Sim. Denominado método Larissa Lopes pelas próprias pacientes, inclusive, pelo avanço e ver que era uma proposta diferente, com resultados progressivos, e aí elas acabou ficando com o MLL. Já foi batizada com o MLL. Já foi batizada. Mas esse método, ele envolve a drenagem linfática, não é isso? Sim, a drenagem linfática é uma das técnicas, Pri, que a gente inclui no método, porque eu gosto muito de ver, eu sempre defendi de ver o paciente como um todo, de forma integrativa. E a drenagem entra nessa parte, na parte de retenção, né, na parte de eliminação de líquidos do corpo, para a gente dar essa enxugada e principalmente, não só, mas principalmente elas chegam através, quero a drenagem para meio estético, mas a drenagem vai muito mais que isso e é uma das técnicas utilizadas no método.
Então, ó, Larissa, vamos começar definindo o que é drenagem linfática. Algumas pessoas já ouvem falar, mas conhecer mais a fundo, tecnicamente dizendo, o que é uma drenagem linfática? Bom, no nosso corpo a gente tem vários sistemas, né? Sistema circulatório, sistema tem intestinal e tem o sistema linfático, que ele é responsável por eliminar o excesso de líquido que fica ali no intestício, né? No espaço intersticial, que é entre as células. No nosso corpo nós temos água, né? O líquido em todo local, inclusive dentro das células, que em maior quantidade. Mas esse líquido ele pode extravasar também, ficando ali entre as células, que a gente chama de interstício. E o sistema linfático, ele é responsável por transportar tanto as toxinas, quanto também ele entra em conjunto ali com mais dois sistemas, que é o circulatório e o sistema imunológico também. Então, ele basicamente é para ajudar a eliminar e diminuir esse edema, esse acúmulo de líquido que não tem que ser normal. Então, esse líquido ele está fora da célula. Exatamente. Que é o interstício. Só para entender como o termo é técnico, então Sim. a água é para estar dentro da célula. Se essa pessoa está muito retida, essa água sai da célula e vai se acumular e fica nos pés, nas pernas, não é isso, Laís? E isso pode ficar por todo o corpo. Por todo o corpo. E é chamado de linfa. Esse líquido que vai no sistema linfático, a linfa é só um termo técnico, mas é praticamente para eliminar esse inchaço que incomoda tanto os pacientes. A gente às vezes tenta falar, não falar na parte técnica, a gente fala técnica, depois a gente fala o que A gente fala, explica um pouco mais. Verdade. A drenagem linfática, Larissa, ela tem a busca maior pela a finalidade estética. Sim. É isso? Então, a procura maior no seu consultório é por isso? É para reduzir medidas? Inicialmente, os pacientes sempre chegam, Lari, mas eu quero emagrecer, quero reduzir medidas, minhas roupas estão apertadas. E chegam procurando realmente, tendo essa queixa, né? De edema, tô muito inchada. O que não é normal a gente tirar uma roupa e ver uma costura ali, a marca da costura de uma calça, isso não tem que ser normalizado. Mas eu sempre, como eu faço uma sessão integrativa, eu tenho o hábito, sempre defendi o hábito de não olhar o paciente como um membro. O paciente não chega para mim um braço, uma barriga, enfim. Eu olho ele como um todo. E além da drenagem, para redução de medidas, para emagrecimento, eu explico e a paciente sente no dia a dia a melhora também no sistema imunológico, porque através do sistema linfático a gente consegue eliminar as toxinas do corpo e consegue melhorar o sono também. E a movimentação, a gente consegue melhorar também o sistema circulatório, para ter o aporte maior de mais oxigênio para essa musculatura, porque o sistema linfático é interligado com o sanguíneo. Então, quem busca o seu método não vai ter apenas a redução de medidas, vai ter um bem-estar como um todo e o melhor funcionamento também do seu corpo, não é isso? Exatamente, Pri. Ele vai ter, eu falo que é a junção da estética com a parte funcional, com a parte de melhora de qualidade de vida. Porque eu desenvolvi uma maneira de proporcionar bem-estar para esses pacientes, melhora da celulite, redução de medidas, cinturinha mais fina, em paralelo que eu consigo trabalhar alguns sistemas do organismo, proporcionando qualidade duradoura e progressiva para esses pacientes, através das queixas que elas vinham me trazendo, que não só, né, sempre vem associado. Eu tenho uma retenção de líquido, Lari, mas eu também tenho dificuldade intestinal, eu tenho um abaulamento muito grande na região abdominal. E aí a gente olha o paciente como um todo e consegue proporcionar resultados fantásticos e progressivos. Daqui a pouco a gente vai mostrar como são esses resultados. Ô, Larissa, fala como que é a sessão de drenagem linfática ou a sessão do seu método com as suas pacientes? Bom, a gente primeiro passa por uma anamnese, né? A consulta, que é primordial. Você consegue fazer todo um tratamento com a paciente através dessa consulta, né? Da anamnese, que é uma entrevista com a paciente, onde ela vai relatar as queixas, os objetivos, e vai ser tudo muito bem explicado, onde a gente pergunta da qualidade do sono dessa paciente, a ingestão de líquido que essa paciente tem, prática de atividade física, se tem alguma comorbidade associada também.
E aí a gente traça um plano de tratamento para ela, lembrando que o método, ele não é uma receita, tipo assim, a gente não faz a mesma técnica para todos os pacientes, porque cada paciente é único, precisa de uma abordagem diferente, uma pressão diferente, um direcionamento diferente. Então a gente consegue, é uma sessão que dura mais ou menos assim 1 hora, e a gente consegue trabalhar em uma mesma sessão os sistemas que essa paciente se queixou e automaticamente a gente ter esse resultado estético de redução de medidas e também o peso da balança, todas as pacientes é unânime. Meu Deus, eu reduzi. Já na primeira sessão a gente consegue já resultados muito bons justamente por trabalhar de forma integrativa esse organismo. Mas a técnica em si, ela é manual, você vai utilizar a aplicação de força com suas mãos? Isso, a gente usa técnicas manuais que já são comprovadas, né? Foi a junção, a gente usa técnicas manuais com respiração, com postural, com alongamento. Então, a junção de técnicas, e nessa parte linfática tem uma pressão moderada, e ela foge ali um pouquinho da convencional, da drenagem linfática, que é sempre rítmica, tem um direcionamento específico, a drenagem linfática, ela tem uma pressão ali geralmente de 40 milímetros, então assim, a gente consegue ir um pouquinho além para dar realmente a essa paciente um resultado progressivo. Então, pelo que vimos, não é somente apertar a pessoa, fazer força, né? Ela falou que envolve também a questão da técnica respiratória, de alongamento. Então, esse é o diferencial então, do seu método. Não é simplesmente uma massagem, não é uma massagem relaxante. Ela tem ativação do sistema linfático, envolvendo também outras técnicas que ao serem agregadas, elas tornam-se um método inovador da Larissa Lopes. É isso? Exatamente. Vamos falar aqui, por que muitas mulheres elas sofrem com retenção de líquido? Por que é tão comum as mulheres se queixarem desse problema? E o edema, ele abrange todo mundo, né? Porém, nós mulheres temos principalmente aquela oscilação no período menstrual, né? Onde aumenta a taxa hormonal, então aumenta ali a progesterona, o estrogênio, que deixam esses capilares, né? Esse sistema sanguíneo mais permeável. Então, com isso, extravasa mais líquido para o intestício, então aumenta esse volume de líquido, causando maior edema, maior inchaço. E o sistema linfático, diferente do sanguíneo, apesar deles agirem em conjunto, o sanguíneo ele tem uma bomba, né? Ele tem um bombeamento, o linfático não. Então, por isso que a gente precisa dar um estímulo maior se essa paciente tiver o sistema linfático mais lento, e principalmente se for uma paciente sedentária, porque o nosso bombeamento natural do sistema linfático é a musculatura. Então, o movimento, atividade física, a gente precisa fazer. E também as mulheres comer um pouquinho mais de sódio, já retém mais líquido. A gente sabe que cada molécula de sódio retém 2 de água. Então, assim, alimentos ultraprocessados, muito sódio, noites mal dormidas, estresse, tudo isso acarreta para aumentar esse acúmulo no sexo feminino que ainda tem essa questão hormonal. E ainda o sedentarismo, né? Que eu acho que é algo também interessante. O que Larissa falou aqui é uma informação que vocês devem levar para a vida de vocês, porque ela foi bem pontual aqui na parte circulatória. Nós temos o coração que bombeia, né? Então o sangue circula, mas o sistema linfático é necessário ter uma ativação, seja de exercício, seja de a drenagem, do método, né? Então, é bem interessante isso. Por isso que muitas pessoas fazem drenagem 2 vezes na semana, faz caminhada, porque precisa estimular esse sistema linfático. Ele não por si só ele vai atuar, ele tem que ter um estímulo a mais, né? Precisa ter esse bombeamento, porque senão ele fica ali um líquido estagnado, né? Retido. E o que causa muito desconforto, Pri. Então, assim, paciente que se queixa, Lara, eu tô com muito inchaço. Ele não tá só com inchaço na função estética. Ele tem ali dificuldade de movimentação, ele tem peso nas pernas, aquela sensação que tem uma caneleira, como se tivesse uma caneleira presa, né, em cada perna. Então, esse alívio que o sistema linfático ativado corretamente, ele proporciona, é imprescindível, é indispensável para a qualidade de vida dessas pacientes. Muito bom. Vamos falar agora
de uma situação, uma condição que acumula líquido e gordura, que é o lipedema. O lipedema tem sido cada vez mais comum, ouvimos falar, e eu gostaria de saber se esse método ele é indicado para o lipedema. Sim, também indicado, porque felizmente, né, de um tempo para cá, o lipedema tem sido um assunto que vem ganhando destaque, porque muitas pacientes chegavam para mim se questionando principalmente: Lara, eu estou cheia de celulite, eu faço dieta, eu pratico atividade física, mas parece que a perna não diminui. E a gente sabe, quando eu ia avaliar esses pacientes, eu percebia que não era só uma retenção normal. Ali, aquele membro geralmente acomete muito mais mulheres, e em membros inferiores, esse acúmulo anormal de uma gordura que é uma gordura mais resistente. Essa gordura, mesmo com uma alimentação balanceada, atividade física, muitas vezes ela não é eliminada de forma eficaz e, consequentemente, ela acumula líquido na região, o que causa peso, cansaço, falta de mobilidade adequada. E a técnica, né, a terapia integrativa, a gente consegue estimular esse bombeamento para limpar, como se fosse limpar essa matriz extracelular, para que até mesmo posteriormente fazer um tratamento de gordura nessa paciente em membros inferiores, que pode acometer braço também, mas é mais comum em membros inferiores, esse intestino esteja mais limpo, mais fluido, para a gente conseguir acessar melhor essa camada de gordura. E é muito importante para a gente saber procurar um profissional capacitado, porque o lipedema, se feito de uma maneira, se manipulado de uma maneira equivocada, principalmente até utilizando alguns tipos de aparelho, se o profissional não ali entender que está se tratando do lipedema e usar um aparelho que cause, como por exemplo, um calor muito profundo, pode acarretar em vir desenvolver uma fibrose naquele local e posteriormente pode até avançar o nível desse lipedema. Paciente com lipedema grau 1, 2, pode passar por 3 por causa de uma inflamação. Vai avançar esse grau, né? Avançar uma inflamação. Então tem que ser um cuidado muito bem estudado para conseguir dar esse alívio em termo estético e também funcional para essa paciente. Joia, a gente vai ter aqui na nossa programação uma entrevista sobre o lipedema, logo em breve, aguardem. Lari, vamos lá então falar ainda sobre a técnica manual. Sim. Você utiliza a técnica manual, mas existe algo a mais que você recomenda para seus pacientes para associar ao tratamento? Então, primeiro passo, a gente tenta eliminar vamos limpar esse organismo para a gente conseguir acessar em casos de gorduras mais profundas, um tecido adiposo, né, que é a gordura mais espessa. Então, assim, quando a gente limpa e estimula tanto o sistema linfático como integrado com os outros sistemas, a gente consegue otimizar o metabolismo dessa paciente, consequentemente, ela tem uma perda de peso, ela tem uma melhora de qualidade em questão postural, intestinal, que a gente consegue trabalhar também circulação. Posteriormente a essa sessão manual, a gente consegue, com esse organismo mais limpo, a gente consegue acrescentar uma manta térmica, que a gente consegue fazer um calor superficial, inclusive a manta térmica, ela pode ser utilizada em pacientes com lipedema. Sim. É contraindicado um calor mais profundo, mas a gente pode otimizar fazendo um detox, né? Muita gente fala, vamos fazer um detox, mas um detox bem feito, onde a gente consegue ali uma troca, uma melhor oxigenação tecidual e muscular nessa paciente, mas inicialmente é sempre o tratamento manual que a gente já consegue tratar esse paciente como um todo. E quais seriam os principais sistemas do corpo que o método atua positivamente? Você falou do circulatório e da parte intestinal. Tem alguma outro benefício, alguma outra região do corpo? Sim. Como eu disse, né? A forma integrativa de tratar o paciente é muito importante. O paciente é um todo. Então, eu sempre costumei pensar que a estética, ela é um marcador
de que algo não está indo bem. Eu sempre falo para a paciente, sua parte estética, ela vai lhe mostrar a doença antes dela se instalar, porque o nosso corpo é muito inteligente. Então, a parte externa, ela vai ficar sempre por último, ele vai dar prioridade aos órgãos, né, que são vitais, mas se você olha para aquela paciente e vê uma olheira muito profunda, muito marcada, se a paciente chega, eu vejo que está com unhas ou cabelos muito ressecados, muito quebradiços, pode ser uma falta de hidratação mais profunda dessa paciente. Então, o corpo sempre, uma pele muito acneica, então pode ser que essa paciente esteja muito intoxicada, então a gente tem que tratar. Tratamos o sistema linfático, nessa questão da eliminação de toxinas, que já melhora automaticamente a imunidade dessa paciente através do estímulo dos linfonodos. Nós temos o sistema linfático que são como, de uma forma bem simples, como se fossem grãozinhos de feijão, sabe? Como se fossem bueiros do nosso organismo, para a gente conseguir eliminar essas toxinas e melhorar a imunidade. Trabalha também função respiratória. É muito importante a gente trabalhar essa caixa torácica, sendo que é de uma forma muito sutil e muito tranquila para os pacientes. Consigo trabalhar na sessão fortalecimento muscular. Pacientes chegam se queixando daquele abaulamento na região abdominal. Então, a gente consegue trabalhar a musculatura. Muitas vezes, esse abaulamento pode ser ocasionado por uma diástase, que é o afastamento da musculatura, mas não. Às vezes, também é simplesmente um enfraquecimento muscular ou um edema mais profundo, um edema gástrico, que a gente trabalha já entrando no sistema intestinal, tanto em pacientes que têm dificuldade em um retardamento de conseguir ir ao banheiro, a gente consegue estimular no sistema linfático e a gente consegue também melhorar esse edema mais profundo, que diferencia um pouco da técnica inicial da drenagem, porque com a técnica superficial, que a gente aplica uma drenagem linfática, a gente não consegue estimular e bombear para eliminar esse edema mais profundo, porque o nosso abdômen, ele imagina, tem órgãos dentro dele, então assim, ele é uma cavidade muito grande e profunda. Então aí a gente utiliza técnicas respiratórias, técnicas posturais, a gente consegue melhorar a questão de dor lombar, que é uma das queixas que as pacientes chegam também com esse fortalecimento da musculatura, e melhorar também o sistema nervoso, porque a gente consegue abaixar esse nível de cortisol da paciente e relata um sono muito melhor, né? Então consegue melhorar de relaxamento, né? Completamente. E fortalecimento da musculatura que está interligado com a pelve também. Região pélvica, pacientes que falam muito de incontinência urinária, que não tem que ser normalizado, né, Pri? Essa questão de incontinência por esforço ou por urgência, a gente também consegue fortalecer esse controle pélvico da paciente durante a sessão. E qualquer pessoa pode realizar o método? Inicialmente, sim. E tem idade específica para liberar? Tipo, você tem indicação ou não? Como o método ele é sempre voltado de forma específica para aquele paciente, então a pressão utilizada em uma paciente não será a pressão utilizada em outra. Sim. E a forma como a gente conduz essa sessão vai de acordo com a necessidade da paciente. Eu tenho pacientes que na fase de adolescência, né, a gente, como é uma forma integrativa, eu consigo tratar a paciente que tem, por exemplo, queixas de muita acne, até facial. Eu consigo tratar também através do método, porque a gente consegue estimular esse sistema linfático e imunológico, eliminar essas toxinas para também refletir em todo o corpo. E só tem algumas contraindicações que Pode falar quais são? Que durante a sessão tem que passar por uma consulta, porque muitas vezes são casos isolados. Se tiver alguma insuficiência cardíaca, ou insuficiência renal, ou alguma infecção. E durante a consulta a gente consegue analisar como está esse estágio e como pode ser adaptado para esses pacientes. Em caso de câncer, tem alguma contraindicação também? Em casos de câncer, a depender do tipo da cirurgia, a gente consegue sim, inclusive é muito indicado, é uma drenagem linfática, o MLL é uma pressão mais profunda. Então, assim, a gente consegue fazer, dependendo. Exemplos de uma paciente fez mastopexia
ou ela fez uma mastopexia em termo plástico. Se a paciente fez uma retirada do membro, ela interferiu nesse sistema linfático, então assim, ela eliminou, mexeu nesses linfonodos, que são aqueles bueiros que eu falei anteriormente. A gente tem que fazer em um sentido diferente, mas é muito indicado. Então assim, cada paciente é único, a gente tem que ver se é um paciente que está em caso avançado de metástase ou não, enfim, a gente consegue indicar sim. E as gestantes? Elas têm uma tendência a reter mais líquido, né? Então, pode ser realizada em gestantes, essa técnica? Pode e deve ser realizada em gestantes, Pri. Que é uma A partir de queixa. quantas semanas que é possível a gestante ter essa liberação? Depende de liberação médica ou existe um período que já é indicado iniciar? A gente sempre inicia assim, mais ou menos na 12ª semana, que dá ali os 3 meses de gestação, que é onde a gente segue esse tratamento até o final da gestação, que é o momento mais crítico ali, quando ela passa a partir do 7º, 8º e 9º mês, essa paciente está mais pesada, tem a compressão, né, da parte sanguínea também, das artérias, a gente tem dos vasos, então a gente consegue reter muito mais líquido do que o normal, uma paciente que não esteja gestante, e causa peso, desconforto, dor lombar. Então, o método é muito relaxante, é feito de uma forma adaptada. Por quê? Uma paciente que está gestante, principalmente nas últimas semanas ali de gestação, ela não é indicada que ela fique em decúbito dorsal ou ventral, né, que é barriga para cima ou para baixo. Então, a gente faz essa paciente de forma muito tranquila e confortável, lateralizada, onde a gente consegue eliminar já de imediato na sessão, dar mais conforto e eliminar pacientes que chegam às vezes com a sandália até do esposo, porque não entra, o pezinho tá tão inchado, né? Um tanto edema, e fala, meu Deus, vou conseguir calçar minha sandália agora, esteticamente, principalmente funcionalmente, né? Porque a gente precisa proporcionar um conforto nessa fase, então é muito indicado. É a indicação para gestante e para as mulheres no pós-parto. Também tem indicação? Sim, também tem indicação. A gente começa, geralmente quando a gente tem, né? Nós somos mamães, esses primeiros 30 dias são momentos de adaptação, né? Então, geralmente as pacientes procuram após os 30 dias pós-parto. Pode ser realizada, sim, antes, com 15 dias, pode ser realizada. Depende de como foi. Vai ser realizado de acordo se a paciente teve um parto normal, se foi uma cesárea. Do tipo do parto. Isso, dependendo do tipo do parto, mas é super indicado, até porque tem aquelas oscilações hormonais ainda, e a paciente está muito retida, né? Ou pelo esforço do parto, ou pelo medicamento, enfim. Então, a gente consegue trabalhar no pré e no pós-parto também. E sobre cirurgia plástica, pós-operatória de cirurgia plástica, o método também tem indicação para isso? A partir de quanto tempo pode ser realizada a sessão de drenagem com toda a questão integrativa que você disse? Em relação ao pós-cirúrgico, a gente é feita mais para uma fisioterapia pós-cirúrgica mesmo. Depende muito do tipo de cirurgia. A drenagem é muito indicada para pacientes que fez uma abdominoplastia, uma lipoabdominoplastia, uma lipoaspiração. Então, a gente trabalha ali a mobilidade tecidual, trabalha a retenção. Então, de acordo com o tipo de cirurgia que foi feita, se for uma cirurgia de mama, se for uma cirurgia de barriga, a gente vai direcionar essa linfa, né, esse edema, para uma outra cadeia de linfonodos, se essa parte linfática não foi interrompida pela inserção do corte cirúrgico. E a gente vai usar uma pressão diferente e vai também associar a outras técnicas, mobilização tecidual, vamos usar além da drenagem, mobilização tecidual, postural. E geralmente, antes se falava para a gente fazer uma sessão pós-cirúrgica logo de imediato, no outro dia. Só que muitos estudos recentes já mostram que a gente pode ter uma boa eficácia sem prejudicar o tecido dessa paciente, porque já vai ter já vai ter ali um processo cicatricial natural. Então, a partir do 5º ou 7º dia, a gente entra com essa drenagem e não precisa com a sessão, né? Na verdade, a drenagem que engloba outras técnicas também.
Hoje em dia a gente trata pós-operatório, que vai muito além da drenagem, né, linfática. A gente no 5º, 7º dia ali a gente faz espaçamento a cada 2 dias e tem resultados fantásticos, às vezes com 6, 8, antes precisava 20 sessões, né, hoje com 8 sessões, 9 sessões, a gente tem resultados maravilhosos, aprimorando, né, ainda dando aquele toque final na cirurgia plástica. Produção, a gente tem aí alguns resultados de antes e depois do método da Larissa. Põe por gentileza para ela só explicando. Pode explicar, Larissa, por favor? Então, Pri, nesse caso aí mesmo, essa paciente chegou com a queixa, né, desse abaulamento, tá vendo, mais exacerbado. Isso aí foi de imediato, esse resultado é imediato. Foi uma única sessão, onde essa paciente, ela tinha esse desconforto gástrico. E por a gente trabalhar o sistema digestivo integrado com o sistema circulatório e fortalecimento muscular, eu consegui detectar muitos pacientes. Lara, essa paciente em específico. Lara, eu vou ter que fazer um tratamento muito longo para gordura localizada. Então, eu consegui aprimorar, consegui otimizar o tempo dessa sessão trabalhando esses sistemas, onde essa paciente saiu extremamente satisfeita e o resultado é sempre progressivo. Temos outro resultado também, produção. É uma gestante, né? Exatamente. Isso aí que a gente falou do edema, né? Sim. Na parte inferior, por conta do peso mesmo dessa fase de gestação. Aí foi como ela me mandou, antes da gente fazer a sessão. E esse pós aí ela me mandou no outro dia de manhã. Tanto que o método ele não tem aquele efeito Cinderela, né? Ele tem um efeito progressivo, que causou muito alívio, em dor, em desconforto. Tem outro resultado aí, esse. Esse aí, que tem retenção, a gente conseguiu trabalhar bastante em uma única sessão aí. A gente conseguiu trabalhar o afinamento dessa silhueta, né? A gente conseguiu afinar essa cintura, conseguiu eliminar a retenção, conseguiu melhorar o sono dessa paciente, que era uma paciente também que sofria bastante ansiedade, e dor lombar também a gente conseguiu fortalecer. Bom, aí são só alguns resultados, né? Então a Larissa já explicou sobre o método dela aqui, é um método realmente inovador. Mostrou que não é somente drenagem linfática. Larissa, quem desejar marcar uma avaliação ou já realizar uma sessão com você, deixa aqui o seu contato, sua rede social, para que as pessoas procurem e vejam também como funciona o seu trabalho em rede social e de pertinho também, né? Fazer uma visita ao seu espaço. Com certeza. Já agradeço o convite, foi muito bom. Espero ter esclarecido um pouquinho de algumas dúvidas em relação a esse sistema linfático, que é a terapia integrativa. O arroba é Clínica Larissa Lopes. Lá vai ser possível você tanto entrar em contato e conhecer, porque tem muitos resultados em relação à pele, ao sistema linfático, à gordurinha localizada, a tudo. Vou ter bastante resultado lá e qualquer dúvida estamos disponíveis. Será um prazer cuidar de você e da autoestima. Já segue lá, não esquece não. Larissa, muito obrigada pela sua participação, foi muito esclarecedor, né? Deixou aqui muitas informações importantíssimas para as mulheres, para a população de uma forma geral. Muito obrigada. E obrigada a você pela companhia, mais uma vez aqui, sempre tentando trazer conteúdo de inovador e de qualidade para vocês. Não se esqueça que é toda terça-feira às 10h30 aqui na TVI, no Bem Viver. Olha, estamos de volta aqui então, já com uma das notícias antes de passar a bola para Dalila Reis com o quadro Os 10%, trazendo muita motivação profissional, claro, para você que nos assiste aqui, sempre na telinha da TVI. Bom, um jovem de 19 anos desapareceu após então entrar no mar na praia de Armação. Olha, esse caso acabou chocando aqui toda a Bahia, todo o Nordeste. O que acontece é que o jovem foi identificado como Kaique Brito, morador da Baixa Fria, na boca do rio. As informações preliminares são de que Kaique havia entrado no mar como de costume, que ele gostava muito de praia. No entanto, ele ficou desaparecido ali por alguns minutos, o que chamou a atenção da família, inclusive da mãe também, que já estava
preocupada com o jovem, sem notícias dele. Então ele estava em um grupo de amigos, os amigos começam a ligar para a família, falam que o Kaique havia entrado no mar e não tinha saído, ou seja, que provavelmente o Kaique havia se afogado. Um dos amigos tentou então entrar na praia para salvá-lo, mas a correnteza já teria levado o jovem. As equipes do Corpo de Bombeiro foram acionadas, mas ainda não haviam encontrado o Kaique. Não haviam então tido ali respostas rápidas, como a família esperava. No entanto, continuaram ali as buscas pelo jovem, até que então encontraram o corpo do jovem boiando. E a gente fica aí, olha, com uma notícia trágica dessa. Nessa terça-feira, o corpo de Kaique foi encontrado. Hoje, que seria o aniversário da mãe do Kaique, e o jovem também estaria comemorando com ela. Ela disse que foi o pior presente que ela poderia imaginar, chegar em um dia como esse, encontrar o corpo do seu filho nesta terça-feira. O Kaique ficou desaparecido no domingo à tarde, quando estava ali na praia com os amigos. As buscas foram retomadas na segunda-feira, ontem. No entanto, o Corpo de Bombeiros não tinha encontrado. E voltaram novamente nessa manhã de terça-feira, no início ali da manhã, as buscas pelo corpo do jovem, e sim, encontraram o corpo do Kaique. Essa é uma tristeza muito grande, mas serve também de alerta, tá? Às vezes a gente faz as coisas porque gosta, ou até mesmo, né, quando você vê ali aquele diazão, calor, quer tomar um banho de praia, mas às vezes a correnteza não está favorável. O mar está muito revolto, as ondas muito altas, e acaba que é sim perigoso, tá? O mar, eu sempre falo, o mar é um mistério. O mar é um grande mistério, então a gente precisa saber se cuidar, se proteger. Ah, eu sei nadar, Pérola, você sabe nadar. Mas a grandeza daquele mar, a força, infelizmente você, o ser humano de 1,5 m, 1,70 m, até 2, né, que a gente encontra, você não vai conseguir lutar contra uma correnteza. Essa é a realidade da vida. A natureza tem força. As pessoas não entendem, e a natureza, ela está aí. A gente pode usufruir do que tem de bom nessa vida, mas com responsabilidade, tá? Porque as consequências chegam. Então não é que o Kaique tenha tido consequência das escolhas dele, mas infelizmente serve para os nossos jovens como lição. Vai entrar no mar, percebeu que tá ali uma coisa, ó, a onda tá muito forte, não tá daqueles melhores dias para você nadar, sai, deixa para outro dia, evita. Não tem salva-vidas, evita entrar nessa onda, nesse mar, não vai, porque o perigo tá aí. E é como diz aquele ditado, é melhor evitar do que curar. Então é uma tristeza, a gente deixa os nossos sentimentos, os nossos pêsames, a família do Kaique, esse jovem de 19 anos que infelizmente perdeu a vida após então entrar aí na praia. É uma tristeza muito grande, mas serve como um alerta para todos nós. A gente percebe ali pela praia, ó, que é uma praia bem isolada, no sentido de não tem quase gente, não tem barraca, não tem cadeira, não tem salva-vidas. Então é bem triste. Olha só, as pessoas que estavam ali. É muito triste tudo isso, né, para uma mãe, ainda mais no dia do aniversário. Ela ter que enterrar um filho, que tristeza, né? Mas fica como um alerta, porque o verão está chegando. É hora de aproveitar a praia com as crianças. Papais, mamães responsáveis, por favor, cuidem das crianças nas praias. Criança às vezes cega a gente, né? Quando você vê o menino já tá lá na água. Mas, ó, tenta observar com mais cuidado, com mais cautela, porque, de fato, o verãozão tá chegando e calor tá aí, a gente vai querer aproveitar, mas vamos aproveitar com consciência, com responsabilidade, para que tudo ocorra bem, né? Para que a gente possa curtir e aproveitar da melhor forma possível. Olha, a gente tem mais uma notícia de Salvador, porque aconteceu um incêndio de grande proporção, então. Uma embarcação acabou pegando fogo.
Isso tudo aconteceu em Madre de Deus, na região metropolitana de Salvador. A gente tem as imagens também, produção, pode colocar para a gente. As imagens elas foram registradas primeiro por moradores dali da região. Eles mostram a fumaça preta bem antes do que aconteceu ali, já um estrago final. Segundo as informações da polícia e corpos de bombeiro, um homem teria tido ferimentos leves, foi encaminhado a uma unidade de saúde e, de acordo ali com essas informações, 4 pessoas estavam na balsas, mas elas não ficaram feridas. Olha, é uma tristeza muito grande, né? Esses casos de embarcações, de fato, precisa ter, além dos cuidados necessários, ó, tá tudo certinho, faz uma revisão no motor, cuida ali se tem algum escapamento, tem que observar. Direto acontecem aí batidas entre balsas, é balsa que naufraga. Gente, é assim, ó, uma tragédia. Quando a gente fala em cuidado com a nossa vida, a gente tem que preservar ao máximo a nossa segurança. Então, acontecem muitos naufrágios e a gente vê aí a situação como está, né? A embarcação pegando fogo, tem casas ali próximas, o que pode também culminar em um incêndio nessas residências e explosões. É muito perigoso tudo isso, mas serve também como lição e aprendizado. Essas pessoas precisam ter mais cautela. Colete salva-vida, entrou na embarcação, meu amor, colete, tem colete? Põe o colete, tá? Ah, Pérola, eu não tenho que estar com medo, esse medo todo tem. Por quê? Porque às vezes o medo é o que faz você se proteger numa situação como essa. E como diversas outras que aconteceram aqui, do ladinho da gente, em Morro de São Paulo. Balsas que bateram, catamarã, é tanta coisa, gente. E muitas dessas pessoas estão ali nesse trajeto, nesse translado à noite. O que dificulta ainda mais, porque você não está vendo nada, ninguém na sua frente, aquele marzão escuro, aquela, sabe? E aí, você vai fazer o quê? Vai fazer nada, vai colocar o seu colete salva-vidas e vai, ó, pedir para que tudo aconteça bem. Mas 4 pessoas que estavam nessa embarcação, olha, elas não ficaram feridas. 2 que estavam próximas ali acabaram tendo leves ferimentos, porque acabou, né, que inalou aí essa fumaça. Então tem sim a questão respiratória, mas também ali a quantidade, né, do fogo que acabou, então, entrando ali nesse local. Olha só, essas 2 pessoas estavam já ali próximos a essa embarcação. Mas hoje também é dia aqui de Dalila Reis, com o quadro Os 10%. E agora, pode rodar a vinheta, porque vem aí motivação pessoal e profissional. Seja muito bem-vindo ao seu programa Os 10%. É aqui onde você consegue acertar, onde muitos estão errando. Seja muito bem-vindo, é um prazer estar com vocês novamente. Eu quero dizer que 10% é um número metafórico para dizer que você faz parte da minoria. A minoria que avança, a minoria que paga o preço para conhecer e fazer o que precisa ser feito, a minoria que realiza os seus sonhos. Infelizmente, 90% da população do planeta Terra vive uma morte em vida. 90% das pessoas não querem pagar o preço de sair da boiada e ser diferente. Não quer ter resultados diferentes. Na verdade, muitos querem, desejam viver no alto da montanha, mas poucos de fato pagam o preço para escalar e chegar no topo da montanha. Por isso, só apenas 10% pagam o preço de ter o conhecimento certo, o comportamento certo, a mentalidade certa, e aí realmente vivem em cima da montanha e conseguem ver a vista mais linda que os 90% não conseguem. Seja muito bem-vindo. E hoje nós iremos falar sobre um tema que é imprescindível, porque tudo na vida começa e termina com vendas. Para você que é um empreendedor, um empresário, para você que é um profissional liberal, para você que é um profissional CLT, e eu quero dizer para você que todo CLT deve ser intraempreendedor, ele precisa empreender dentro do CNPJ de qualquer organização onde ele se adeque, ele precisa aprender a vender. O tempo todo nós estamos vendendo uma ideia, um posicionamento, vendendo algum objeto, produto ou serviço.
Tudo no planeta Terra, a economia gira em torno de vendas. E hoje nós vamos falar como você aí pode vender mais e melhorar a sua vida financeira, a saúde financeira da sua vida pessoal, bem como profissional, bem como da sua organização. E por isso eu trouxe um convidado que é expert nisso, tá? Onde vai nos trazer aí umas dicas, tá? Muito profissional, para que você e eu tenhamos aí resultados maravilhosos. Eu quero chamar aqui o nosso querido convidado de hoje é Délcio Foque. Ele é lá de Sorocaba, São Paulo, e ele é um profissional maravilhoso, competente, onde vai nos trazer aí insights poderosos sobre o universo de vendas, o universo do mercado, como ele é. O nosso convidado, ele é especialista em vendas e marketing e consultor de empresas há mais de 32 anos. Ele é professor universitário por 22 anos em cursos de graduação e pós-graduação das disciplinas de técnicas de negociação e vendas, negociação empresarial, negociação internacional, promoção de vendas, empreendedorismo, comportamento do consumidor e CRM. Ele tem experiência em consultoria empresarial na área de gestão e negócios. Ele também é palestrante, é empresário, coautor de 4 livros e o currículo dele é muito extenso. De antemão, eu quero dizer que dentro desse currículo, eu acredito que ele é um ser humano, assim, maravilhoso. Pelo pouco contato que eu tive com ele, eu percebi ali que ele é um ser humano brilhante. Ele vai além do currículo dele. E é por isso que eu o convidei para estar aqui conosco no nosso programa, para nos auxiliar aí, auxiliar os nossos telespectadores, empresários, empreendedores aqui do estado da Bahia, a como realmente dar um salto quântico em seus resultados. Querido professor Eudécio, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Fala com a gente aí. Boa tarde, Dalina. Em primeiro lugar, obrigado por estar aqui presente no programa de vocês, né? Pela importância que é vendas, de falar no mercado, né? A importância de tudo isso. Então, eu agradeço o teu convite e espero corresponder aí nas perguntas, ajudar o teu telespectador, né? Que vai estar sempre focado em venda, né? A gente já fala, a vida é uma venda. Tudo acontece na vida é uma venda. Perfeito, perfeito, professor. E aí a gente já vai começar o nosso bate-papo aqui, tá bom? Na sua experiência, em sua visão e em sua competência, quais são os maiores desafios para o mercado agora em 2025? Essa pergunta que você fez, se você tivesse feito há 20 anos atrás ou daqui 20 anos à frente, ela é sempre atualizada, né? Que todo mercado é um desafio, todo ano é um desafio e as mudanças que acontecem. O grande desafio que eu sempre falo para o empresário, eu falo para o ser humano, presta atenção, vê para onde o mundo está indo e chega lá primeiro. É a importância. Já no início desse ano, no dia 10 de janeiro, está fazendo 2 meses, eu estava embarcando para Nova York para participar da maior feira de varejo do mundo, né? A NRF, que acontece todo ano, já são 115 anos que existe essa. Para quê? Para ver quais são as tendências que estão acontecendo, quais são as mudanças que estão ocorrendo no mercado e como a gente deve estar preparado para isso. Então, a preparação, eu sempre recomendo, quem está em vendas, se é um empresário, se é vendedor, se é o gerente de vendas, sempre, todo dia tem que estar se preparando para o que está acontecendo, as coisas que estão vindo, né? O que o mercado está pedindo, qual o comportamento do consumidor. Então, se a gente vê o consumidor baseado nos níveis de... nós temos o mercado do consumidor hoje, o Z, né? A geração Z e a geração Alfa que está aí. Existe uma estimativa que a gente viu lá na feira, só nos Estados Unidos o consumo desse ano dessas duas gerações será de 115 bilhões de dólares. Então, agora, você está preparado? Então, a preparação em venda é todo dia. Eu tenho que estar preparado, por exemplo, para a minha geração, que é um baby boom, eu tenho que estar preparado para uma geração a X, a geração Z, que são os milênios, tem que estar preparado, né, para essa geração que já está no mercado de trabalho, que é a geração Z, e o Alfa que está vindo aí, todo conectado. E agora, como é que a gente está preparado para isso? Então, o desafio é diário.
né? Não é desafio todo ano. Todo dia você tem que repensar o que você está fazendo. Eu estou fazendo certo? Onde eu posso melhorar? E tem também um fator interno que a gente chama de concorrência, né? O concorrente também está aí porque ele quer o mercado dele. Exatamente. E como se destacar então, né? Existe a concorrência, ela também serve para desenvolver em nós habilidades cada vez mais. Eu acredito, né, num mundo de infinitas possibilidades, onde existe sim espaço para todo mundo. Mas quem chega primeiro sempre vai beber água limpa, com certeza. E o desafio de toda e qualquer organização, né, de qualquer ser humano, é chegar na frente, é vender com maestria aí o que se tem para vender, né? E como realmente chegar na frente. E antes disso, antes de chegar na frente, nosso querido mestre, como selecionar os melhores vendedores? Na sua opinião, como treinar melhor, como selecionar melhor essas pessoas, o que o empresário ele tem que observar, né? Como que ele consegue organizar o time dele? Eu acho que são mais de uma pergunta, eu acredito que você está entendendo o raciocínio, você pode me falar na sequência que você achar melhor. Vamos lá. O primeiro livro que eu escrevi como coautor, o livro chama Manual de Relacionamento com o Cliente, e eu escrevi um capítulo chamado Relacionamento com o Cliente, o papel do líder. Tá? Então a gente fala em liderança, é fundamental em qualquer processo, e principalmente em vendas. E lá eu começo o capítulo com uma tese que eu defendo, e ninguém quebrou essa tese minha. Nenhuma empresa ou departamento é melhor que o seu número 1. É impossível. Uma empresa nunca vai ser melhor que o dono, o departamento nunca vai ser melhor que o gerente ou o diretor. Não tem como. Então, quem que puxa tudo, né? Às vezes ele fala para mim, eu chego na empresa, minha equipe de vendas está ruim. Pá, quem contratou? Tá. Quem treinou? Quem está cobrando e incentivando essa equipe, motivando essa equipe a ter resultado? É sempre o líder que é o responsável. Então você fala assim para mim, qual que é a equipe de vendas? A equipe de vendas é a cara do líder. Não adianta como contratar o melhor vendedor, primeiro que não está essa disponibilidade no mercado. Você tem que o quê? Como que eu faço uma contratação? Eu contrato o ser humano, eu contrato caráter, eu contrato vontade, eu contrato determinação, aí eu treino o profissional. Se ele tiver esses quesitos como ser humano, eu vou treinar esse profissional e ele vai ter resultado. Agora, só treinamento, né, não basta, eu preciso um acompanhamento. Porque as pessoas estão aí sempre dispostas a aprender, né, e o resultado vem do quê? De dia a dia. A gente acompanhar essas pessoas. O líder de venda, gente, ele tem um papel fundamental. O empresário, o pequeno empresário, que ele é o líder, muitas vezes ele é o vendedor número 1 da empresa, ele esquece disso. Ele acaba se envolvendo no dia a dia, nas operações, esquece de estar na linha de frente junto com a equipe de venda, ou ele mesmo que é o vendedor. Né? Agora, nós temos que aprender sobre técnica de venda. Nós temos que aprender muitas coisas, mas principalmente que a gente tem que aprender, número 1, é o relacionamento com o cliente. E relacionamento humano, saber entender o outro lado. Tá? E hoje esse cliente, essa pessoa que está querendo comprar da gente ou não, ele está mudando também, ele está se aperfeiçoando. Então você entra, vou comprar um produto, vou comprar um serviço, muitas vezes o que eu faço? Eu pesquiso na internet primeiro, eu procuro saber um monte de requisito, eu procuro informação. Então você tem um consumidor hoje que está mais informado, ele não é bobo, né? Então você tem consumidor de varejo no mercado B2C, né, que é da empresa com o consumidor final, o B2B que é o cliente corporativo, que o cliente corporativo ele pensa de forma diferente, ele não pensa com emoção, ele pensa com a razão. Então você tem que saber o que eu vendo, para quem que eu vendo, como eu vendo, né? E aí vai o quê? Vai desta determinação que o número 1 da empresa ou o número 1 do departamento tem de formar a equipe. A formação de equipe foi o que eu disse lá no começo. Não basta conhecimento, é preciso acompanhamento. Passo a passo, você tem que seguir junto com a equipe. Você tem que aprender e ensinar a equipe. A equipe também vai te ensinar, você reaprende e volta a ensinar. Então, o esforço, Dalila, é um negócio assim absurdo. Está cada vez mais importante isso daí, né?
professor, até porque, né, é ser humano, é saber lidar com o ser humano, e você falou dessa questão do relacionamento. E existe uma pesquisa que mostra que nós perdemos 3 bilhões, quase 3 bilhões ao ano por falta de atendimento, por mau atendimento, por não saber se relacionar com o nosso cliente, né? E aí o senhor falando dessa quesito do empresário, né? Eu também como especialista em liderança, como a gente tem uma metodologia de liderança, a gente precisa fazer com que o líder, ele seja de fato a inspiração que não deixa a peteca cair, né? E ele precisa ter visão. Ele precisa ter visão para poder engajar a sua equipe, né? Nós, na verdade, os nossos liderados, eles tratam os nossos clientes da maneira como tratamos, da maneira como educamos. É o reflexo, né? Então, exatamente, é muito importante isso que o senhor falou, essa questão do saber relacionar com o ser humano e decidir melhor o perfil, né, dos nossos vendedores para que a gente tenha sucesso. Aí, professor, diga pra gente quais são as habilidades necessárias para vender mais e melhor. Habilidade de qualquer ser humano, quais são as habilidades assim importantíssimas para que haja realmente vendas? Bom, vamos lá, tem algumas habilidades importantes, né, que a gente trata de vendas, e uma dessas habilidades maiores que o vendedor tem que ter, porque ele tem aquela ansiedade, habilidade número 1, ele tem uma ansiedade de vender o produto ou serviço. Por quê? Ele precisa atingir meta, ele tem uma série de atributos que ele tem que cumprir para a empresa, né? Ele tem essa pressão e ele tem a pressão do ganho também, do trabalho dele. Agora, o principal atributo que eu falo assim, o início de uma venda, né? Tem até a aula que eu faço, primeira coisa que eu preciso vender sou eu. Não adianta eu criar aquela ansiedade de oferecer produtos, serviços, se o cliente não comprar primeiro ele confiar em mim. Então é como transmitir credibilidade para vender mais. Então a primeira venda sou eu tenho que me vender primeiro. Depois eu tenho que vender a minha empresa, né? Quem é você, quem é a sua empresa. Para na sequência eu vou oferecer o produto ou serviço. Mas o que acontece? Tanto em loja, quando você vai numa loja, quando algum vendedor te aborda por algum canal de comunicação, pode ser WhatsApp, e-mail, telefone, o que ele já começa? Ele já começa querendo vender o produto, querendo vender o serviço. Isso daí não vai rolar. Por que eu devo confiar? Porque não existe, eu já estou comprando de alguém hoje. Eu já tenho algumas preferências, então por que eu vou trocar? Né? O consumidor, o cliente hoje, ele já está na mão de alguém. Então, a primeira coisa, controlar a sua ansiedade, que não é fácil, tá? Não estou dizendo que é fácil, para primeiro o cliente aceitar você, acreditar em você. Depois, o segundo passo, se tornar um conselheiro para o seu cliente e vender mais. Né? Porque você prefere o quê? Eu pergunto para você, alguém que te aconselha ou alguém que quer te vender o tempo inteiro? O que você prefere? Que me aconselha, com certeza. Exatamente. Então, você tem que se tornar um conselheiro para o seu cliente. Depois que você se vendeu, fazer um aconselhamento do melhor caminho. Tá? Então, tem uma frase que eu gosto, Dalila, que é o seguinte: você pode tosquiar um carneiro por muitos anos, esfolar é uma vez só. Né? Onde você esfolou não nasce mais lã. Então, com o cliente é a mesma coisa. Você tem que transmitir a credibilidade, ser um conselheiro para ele a vida inteira, inclusive ter coragem de aconselhar, falar, olha, esse produto ou esse serviço não é o ideal para você, não ter medo de não vender naquela venda para você continuar vendendo lá na frente. Você tem que também, o outro ponto, que é muita habilidade hoje, quem tem uma carteira de cliente boa e que tem sucesso em venda, que é essa habilidade, transformar o seu cliente em seu vendedor. Né? Então, se eu estou aqui, quem é a tua equipe de vendas? São os clientes que você atende, que você prepara, que você trabalha, e esse cliente vai te recomendar para outras pessoas. Ele vai te recomendar para outros amigos dele, outros conhecidos. Então, terceira habilidade, saber transformar seus clientes, seus vendedores. Né? Então, são coisas que a gente são habilidades importantes. Assim, depois a gente falar nas habilidade mais técnica, a parte de treinar a comunicação. Hoje, qual canal que eu vou usar para acessar o cliente? Vai depender muito daquilo que eu falei lá no começo, da geração que ele é.
Hoje as pessoas não têm mais tempo, então você tem que ter uma habilidade de gestão de tempo muito boa, né? Como você faz a gestão do seu tempo? Então, tudo isso daí, se a gente for falar de habilidade, por exemplo, eu tenho um treinamento que eu faço, que eu vou começar dia 1º de abril, a 31ª turma. São 36 horas, 12 encontros e 24 temas. Né? Isso para dar um começo, um preparo para o vendedor. Mas então, são essas as principais habilidades. Primeiro, saber se vender. Perfeito, muito bom, muito bom. E é interessante porque a gente precisa entender que autoconfiança é uma coisa que é como se fosse um faro, o cheiro, né? Autoconfiança, o querer aconselhar, o querer ajudar, ele vai na frente de qualquer palavra, né? Então, realmente, eu preciso comprar quem sou eu, o que eu vendo, eu preciso comprar primeiro, né? Eu preciso ser o produto do meu produto para, de fato, a minha audiência, os meus clientes realmente confiarem em mim e comprar de mim. Para finalizar, quase finalizando, existem objeções em todas as vendas, né? Desculpas. E aí, como contornar essas objeções e já fechar também? Porque existem passos de vendas, né, como o senhor mesmo disse aí, e aí vem o gargalo da objeção. E para finalizar, como eu vou fechar uma venda? Então, ensina a gente aí a contornar as objeções e também fechar as nossas vendas. O maior medo de quem está vendendo, o maior temor, aliás, eu digo que é o terror, né? A palavra não. Né? Quando o cliente rejeita. Primeiro que o cliente não quer comprar nada. Tá? Parte desse princípio, ele não quer comprar. Tira a mão do meu bolso ou tira a mão da minha bolsa. Então, essa questão da rejeição, o vendedor profissional ele já precisa separar. Né? O não é para ele. O não é para uma proposta ou uma apresentação que está sendo feita. Então, ele não está sendo rejeitado. Então, ele precisa tirar da cabeça dele essa sensação que ele tem que ele está sendo rejeitado quando alguém fala não. A gente ouve em vendas muito mais não do que sim. Então, qual é a taxa de conversão do seu produto ou do seu serviço? Então, quanto que eu tenho que prospectar para escutar lá uma quantidade de não e escutar um sim? E é óbvio, conforme eu for fazendo minha carteira, eu começo a transformar esse sim em mais quantidade. Por quê? Porque ele já começou a me conhecer, ele confia em mim, ele confia no meu trabalho, ele confia na minha empresa. Então, ele passa a confiar no meu produto e no serviço que eu presto para ele. Porque tudo na vida, né, é serviço. Então, eu te vendo um produto, não, é o serviço que aquele produto oferece. Então, essa é a primeira coisa que eu sempre falo. Não tenha medo da rejeição. Ele não está rejeitando você, está rejeitando uma proposta que você está fazendo. Tá? E aí, quando que acontece isso, já não pula para outra etapa, que às vezes é o fechamento. Né, que também o maior dificuldade que o vendedor ou a pessoa que está vendendo, seja quem for, é fazer o fechamento. Ele não pede o pedido, vamos fechar? Então ele tem que conduzir o seu cliente, o seu prospect, se alguma situação para chegar no fechamento, né? Às vezes você está conversando com o cliente e tal, olha, tem essa camisa, aí ele vira para você e fala que tem outras cores, ele já comprou. É só uma questão de falar que já tem outras cores e oferecer outras cores para ele. Tá? Nessa NRF que eu estive lá em Nova York, tem situações de loja. Depois nós fizemos visita 3 dias pelas lojas em Nova York, empresas também, Google, né? Algumas empresas também de porte, algumas empresas de café, Starbucks, que conforme ele interage com você, por exemplo, ele vê o que você está gostando do produto, você escolheu uma camisa, daí ele te faz uma oferta. Isso eu estou falando de inteligência artificial, tá bom? Não é pessoa, não. Ele fala assim, olha, as pessoas que compraram essa calça também levaram essa camisa ou essa camiseta. Se você gostaria de ver alguma, ele está te conduzindo. Né? Uma coisa que o vendedor tem que fazer é saber conduzir o cliente para o fechamento. Né? Se o cliente pergunta aqui, que forma que eu posso pagar? Ele já comprou. Eu não precisa explicar mais nada. Você só fala a forma de pagamento e conduz. Então, o fechamento depende muito da habilidade do vendedor prestar atenção no cliente e conduzi-lo para isso daí, para fazer o fechamento. Cara, que é o all-in, né? Quando o cliente diz que está caro,
como a gente pode, porque isso daí é clichê, né? Quando ele diz, tá caro, Eudécio. E aí, qual é a resposta? Como eu contorno essa objeção do tá caro? Não, quando alguém fala isso pro Edelcio, fala tá caro, eu falo, tá caro para mim é o japonês, né? Então é o amigo do japonês, o seu tá caro. Muitas vezes o tá caro é uma objeção oculta. Muitas vezes é porque ele não tem poder de compra para aquele produto, para aquele serviço. Então é muito mais fácil eu colocar a culpa no preço que em qualquer outro. Normalmente o cliente não quer assumir que ele não é aquilo que ele quer, ou ele não pode comprar aquilo, ou ele não pode pagar daquela outra forma. Então ele bota a culpa no preço. Por exemplo, falou para mim, tá caro. Eu falo, ótimo, em relação ao quê? Em relação ao quê? Então ele vai ter que me responder. Ele vai, tá caro comparando com o quê? E aí, a hora que ele fala em relação, aí que vem a preparação, tá? Eu tenho que estar preparado, eu tenho que conhecer muito bem meu produto, conhecer os concorrentes, quem são meus concorrentes, como eles trabalham, o que eles estão ofertando, eu tenho que saber tudo isso. Isso é um trabalho que o vendedor tem que estudar. Mercado, concorrência, né? E também o produto, e o produto do serviço do concorrente, ele tem que saber. Então, por quê? Porque a hora que ele fala tá caro, eu pergunto em relação ao quê? Ele vai ter que me responder. Tá caro em relação a tal coisa. Por exemplo, eu tenho meus treinamentos para empresário, treinamento de venda que eu já faço há muito tempo. Tá? E muitas vezes a pessoa fala, tá caro, fala em relação ao quê? Ele me dá um outro exemplo. Eu vou explicar como é que eu trabalho, o que eu faço e o que ele vai ter em fazendo o treinamento comigo e qual o resultado. Aí o que eu faço? Muitas coisas que as pessoas não têm. Eu tenho um monte de depoimento de cliente satisfeito. Tá? Então eu falo assim, vou te mandar alguns depoimentos de cliente gravado em vídeo, viu? Que isso daí dá uma força muito grande para o fechamento de venda. Eu vou te mandar para você ver o que nossos clientes, quem já fez treinamento com a gente, o que eles falam do nosso treinamento e o resultado que ele alcançou. Então o que eu estou fazendo? Eu estou derrubando uma objeção que eu tenho naquela pessoa que está me ofertando e confiança no serviço que ela me oferece. O que ela está me oferecendo a mais? Você está agregando valor para o teu produto? Então, a gente também fala um tema, como vender valor e não preço. Né? O que é um copo d'água? Um copo d'água é uma commodity, né? Uma garrafinha de água. Agora, o que está em volta dessa água? Tem uma água que é vendida lá na Amazônia, que ela é tirada das nuvens. Tá? É uma água que custa 80 euros uma garrafa. Então, o que é valor? O que é preço? Se você basear toda a sua negociação no preço, você não vai ter sucesso. Uma empresa vai ser pobre, o vendedor vai ser pobre. Que valor que você está agregando? Vê por você quantas coisas que você já comprou em determinado lugar, que tinha em outro, você pagou até um pouco mais caro em função do quê? Então é isso, agregar valor. Exatamente, é o jogo do valor, né? A gente precisa entender onde nós estamos jogando, né? É o jogo do valor. Que aí realmente a pessoa vai... O preço pelo qual nós vendemos é justo porque entrega resultado. E as pessoas querem resultado. Não importa o valor, né? Não importa o preço, na verdade. Muito bom. Muito bom. Se for vender só preço, então, por preço, eu ponho uma vending machine, a máquina vende por mim. Maravilhoso, muito bom essas dicas aí. Pra gente já finalizar, tá bom? Pra você, com muita experiência, o senhor também é diretor da KLA, o senhor trabalha com inúmeros treinadores, inúmeros profissionais. Quais são aí, eu posso dizer, as habilidades dos profissionais de sucesso? Né? Você já falou algumas aí, mas se fosse para você dar uma dica, um último conselho para as pessoas que estão nos ouvindo, para dar uma win em suas carreiras agora em 2025. Num conjunto, né? O que o senhor aconselharia se fosse para o senhor? Se o senhor fosse dar um conselho para o senhor, né, para o seu Eudécio de 20 anos atrás, para ter sucesso na vida profissional, o que o senhor aconselharia? Vamos lá, uma coisa que eu sempre fiz e faço cada vez mais, tá? É o meu network, tá? As pessoas, eu tenho uma meta de conhecer 2 empresários novos por semana. Eu tenho que conhecer.
Tá? E daí eu começo a criar um relacionamento com as pessoas. Então eu preciso aumentar o meu network. Tá? Quanto maior e mais rico for o seu network, mais chance de sucesso. Então, quando você está aumentando seu network, não é só conhecer a pessoa. Você vai conhecer, depois conversando, aumentando o seu relacionamento com a pessoa, você vai aprendendo com ela. Ela vai te dar, só de observar, ela vai te dar muitas dicas de como você tem que fazer as coisas. Então, você conhece um que tem um perfil de um jeito, conhece outro que tem de outro. Então, você vai aumentando essa gama e vai ampliando, né, a amplitude das pessoas com quem você se relaciona. Então, o principal hoje em dia, a gente foi levado para uma coisa, o uso do smartphone. Ele faz tudo para a gente, inclusive serve até para telefonar hoje em dia, né? Mas ele faz tudo. Então, as pessoas estão muito ali focadas naquilo. Agora, quando você foca no relacionamento humano, aumentando o seu network, trazendo mais gente para a tua rede, agora, saber fazer esse network. Qual o segredo? Isso que eu vou te dar o segredo agora, você que está ouvindo a gente aí. Network, para você se tornar interessante, primeiro você precisa ser interessado. Primeira coisa, se interesse pela outra pessoa. Procure, pergunte para ela algumas perguntas-chave, como é que ela chegou naquele ponto, quais foram os segredos do sucesso. Se interesse por ela. Quando você se interessa por ela, na sequência, por reciprocidade, ela vai se interessar por você, né? Então, uma das coisas que a gente tem que sempre ter um cartão de visita, né? Meu cartão de visita tem as informações da empresa no centro, no verso tem uma foto minha, o meu site, o meu canal no YouTube, porque as pessoas lembram muito da imagem, né? Daí 10 dias você pegou um cartão, você fala, nossa, onde eu conheci essa pessoa? Eu não estou lembrando onde eu conheci. Então, o network. Quando você é apresentado para alguém, você falou seu nome, qual que é a segunda pergunta que ele faz para você? O que você faz? Você trabalha onde? Você trabalha com o quê? Né? Não é isso que faz essa pergunta para a gente? Então, gente, é fundamental, porque o network enriquece. Perfeito, muito bom. Então, relacionamento, porque na verdade tudo é o ser humano, é o como eu me relaciono, né? Se eu consigo me relacionar melhor, realmente os meus resultados serão melhores. Eu queria muito agradecer pela disposição, disponibilidade de estar aqui nos auxiliando, né, com essas dicas maravilhosas, divisores de água para quem realmente anotou e vai colocar em prática. E eu queria que o senhor falasse rapidamente, porque a gente já extrapolou o nosso tempo aqui, mas falasse dos seus treinamentos. O senhor tem uma turma aí também, né? O senhor tem uma turma onde o senhor vai dar algum treinamento, o senhor tem canal no YouTube. Fala pra gente suas redes sociais, o próximo treinamento que o senhor vai ter, né, para quem quiser te seguir, para quem quiser ir no seu treinamento. Eu acredito muito que vai ser assim, um divisor de água para essas pessoas que entraram em contato com o seu trabalho, que é maravilhoso, belíssimo, para ter aí mais resultados e mais vendas. Meu Deus, eu tenho treinamento e um empresário que já está andando desde do mês de fevereiro, que ele fica 10 meses comigo, tá? O empresário, eu vou trabalhar 3 fundamentos principais, as 3 maiores dores do empresário, que é a gestão com foco no lucro, né? Porque a empresa vive de lucro, não vive de venda. Empresa que não tem lucro quebra. Pessoas físicas que não tem lucro, ela também quebra, ela não se desenvolve, ela fica vendendo almoço para comprar janta, né? Então ele fica comigo. Depois ele trabalha a parte de liderança e trabalha a estratégia de venda. Aí eu tenho um treinamento para vendedor, para aquele que está na linha de frente, né? Como se tornar um campeão de venda, que vai começar a próxima 31ª turma agora em abril. Então, uma outra coisa, Dalila, esse ano eu estou partindo, estou começando a gravar os conteúdos para colocar numa plataforma. Eu não consigo me multiplicar, fazer muita coisa, porque é impossível. Então, eu estou gravando conteúdo também porque tem essa geração que gosta mais do conteúdo, ele quer ter a opção dele escolher o que ele vai fazer. Para me achar aí nas redes sociais, é só colocar meu nome, Edelcio Foque. Eu não tenho homônimo no mundo, sou só eu, né? Então no meu canal do YouTube está com o meu nome, se botar Edelcio Foque no Face, no Instagram, você vai me achar fácil. E o meu site, que tem bastante conteúdo lá, tem artigos, edelciofoque.com.
você também tem muita informação lá, até os meus contatos, tudo certinho, tá bom? Então, se puder colocar aí meu nome, Edélcio Foque, em qualquer lugar você me acha, e não tem outro, eu não tenho homônimo. Perfeito. Produção, tem como colocar o nome dele aí, só para o pessoal saber como procurar? Depois a gente vai colocar tudo certinho na hora, tá bom? Mas muito obrigada, professor Edélcio Foque. Foi um grande prazer estar aqui, tá bom? Que precisar, nós estamos à disposição. Tenho certeza que a Bahia foi muito felizada em ter aí a sua participação no nosso programa dos 10%. Que Deus abençoe, muito obrigada. Em breve nós estaremos novamente aqui com mais dicas, né, que são divisores de águas para resultados imensuráveis. Meu muito obrigado, uma ótima tarde. Obrigado, agradeço também. Boa tarde. E assim nós finalizamos o nosso programa de hoje com dicas de vendas para que você aí alcance resultados maravilhosos. Um grande abraço. Chegamos ao fim do programa de hoje. Quero lhe agradecer por sua audiência, o seu carinho e, claro, amanhã a gente volta às 10 horas com muita informação PQP com Toné e também Entenda Direito a Abraham Feldman. Um beijo carinhoso. Fica aí com o Alerta Cidade de Newton Santos. Tchau, tchau.